Antes da gente continuar, e aí você explicar isso aqui tudo, eu queria que você desse uma explicação um pouco mais profunda sobre o termo apometria, exatamente o que significa, porque já é bem conhecido aqui, mas eu percebi que tem muita gente no chat que já não sabe exatamente o que que é. Então, Uhum. queria que você começasse explicando a apometria, para depois a gente avançar mais nisso aqui. Então, a apometria poderia ser chamada de eteriatria também. É, o princípio básico da apometria é você desdobrar os corpos sutis Uhum. e você encaminha para fazer o tratamento. Então vamos dizer assim, que você, Ale, está aqui comigo e eu quero fazer um tratamento energético, ou fazer um tratamento espiritual em você. Ah, eu não faço, quem faz são as egrégoras, né? Então, quando desdobra os seus corpos sutis, eles têm uma liberdade maior, é mais fácil para eles estarem. Sabe quando você dorme? Você dorme e você tem uma liberdade maior, né? Uhum. O contato, a interação espiritual, ela é muito maior. Então, a apometria, ela consiste, assim, nisso, em desdobrar os corpos sutis. Eu até falava na época que eu aprendi a apometria, depois eu brincava, vamos dizer, com os mentores. Ah, mas então é isso? Vocês querem que eu facilite a vida de vocês. Desdobrando os corpos sutis, eles têm uma facilidade maior de estarem atuando. Só que aí que tá, tem que ter esse entendimento, que você está atuando em todos os corpos sutis. Porque às vezes você tem um problema, a gente tem muito problema hormonal hoje, né? Vê esses índices altos aqui no mundo. Hormonal, depressão, doenças, é o que mais está pegando aí. E o que acontece? Eles muitas vezes têm origem no corpo emocional. Se a gente Uhum. pegar o agregado anímico espiritual, que você pega aqueles três corpos sutis, o mental superior, o mental inferior e o emocional, nesses três é o que se resume hoje, vamos dizer assim, a bagunça das coisas que o ser humano vive. É dali que vem. Então, quando você desdobra os corpos sutis, algumas vezes você consegue chegar lá no emocional, pegar a raiz de um outro problema que você tem aqui. Às vezes você acha que é no físico. O físico é a forma de cristalizar. Já desceu, já cristalizou, já é o corpo psicossomático. Né? Vai somatizar as coisas. Então, assim, dentro da apometria, resumindo, né, para a gente não pegar muito, a gente fazendo esse processo, a gente consegue acessar muitas coisas, desde cirurgias espirituais, tá, que era o que eu estava relatando antes, que eu visualizava eles mexendo, inclusive, na época, tinha que pedir para minha esposa, a Fernanda, que é fisioterapeuta, os atlas dela, eu preciso entender o que é isso aqui. Então, ia lá, lembra que eu disse, tem que estudar, porque você precisa estar também por dentro um pouco das coisas. E via essa parte hormonal, via muitas coisas, mas também a questão de contratos que a gente traz de alma, acordos, questão de obsessores, tá? Os implantes, que todo mundo fala que até eu não gosto muito da palavra chip, mas é implante porque ele é um sistema inteligente, né? Sistema inteligente, ele está lá para validar alguma coisa. Tá? Vou dar um exemplo assim, você tem um acordo, né, que pode ser de vidas passadas, que esse acordo você fez quando estava, sei lá, em zonas umbralinas, mais desprovido de consciência, e que em algum momento ele se ativa. E esse implante ele regula essa sinapse, ele vai jogar as sinapses lá para elas serem ativadas, seja de memórias que você tem de vidas passadas, emocionais, seja o que for. Então, o implante ele tem essa função de regulação. Mas era o que eu estava falando antes. Se você procurar algum apômetra, tá, para fazer, não é que ele vai retirar aquele implante, que o pessoal chama de chip, ou aquele acordo, precisa ter um estado de frequência adequado para Vai poder. desfrequenciar, digamos assim, né? Exato. Uhum. Lógico, aí ele vai ter uma permissão para estar desfazendo aquilo. Uhum. Só que você precisa atingir. A mesma coisa vale para a doença. Imagina assim, por que umas pessoas se curam, outras não? Fez com o mesmo terapeuta, uma conseguiu a cura, outra não. Aquela conseguiu subir, que é o que muita gente diz. Aquela pessoa quis a cura. Ela mudou as frequências dela, ela buscou. Porque, sinceramente, assim, no nosso entendimento aqui, um terapeuta, ele seria responsável por uns 20% do processo. Os outros 80% vai depender muito da pessoa. Uhum. Buscar esse equilíbrio de energia, de frequência. Então, a apometria ela também vai lá
ver essa coisa de realidades paralelas, pequenos fragmentos que podem estar por lá, crenças limitantes, que o pessoal chama também, tem como dar uma verificada nisso, mas muito mais memórias, né? Memórias que você tem, que são memórias que já não tem sentido nesse momento, elas ainda estarem sendo ativadas para você. Essas questões do ambiente também, ambiente na questão de energias telúricas, coisas de magias, feitiçarias. Estou pegando a parte assim mais densa, né? É que a apometria ela é tipo um pronto-socorro, a gente poderia dizer assim, um pronto-socorro que a pessoa faz aquela primeira movimentação. Tá? Mas lógico que dependendo que a pessoa tem, ela precisa ter alguma forma de ela se manter numa frequência elevada. A gente pega, por exemplo, vícios, né? Você vai lá, faz uma apometria para uma pessoa, ela tem um melhoramento, mas ela vai ter recaídas. Então, ela tem que manter. Então, às vezes, você usa outras técnicas que são mais leves, vamos dizer assim, para manter a frequência mais elevada. Mas, resumindo, assim, a apometria é mais ou menos isso. Eteriatria, fazer o desdobramento dos corpos sutis, com pulsos, né? Onde você faz um encaminhamento para hospitais, no astral, para naves, mas para ter esse suporte. E você, então, quando você se entregou à espiritualidade, você começou a trabalhar com apometria? Eu já tinha outras formações, mas eu poderia dizer que hoje, se você pergunta assim, tá dentro de técnicas, né, qual é que você é especialista? Apometria. O SRA é um sistema canalizado, mas que eu seria especialista é a apometria. É isso, que eu mais estudei, que eu mais busquei conhecimento, que eu mais canalizei informações. Tá? Só que, vamos dizer assim, a apometria que eu entendo hoje, eu sei fazer, ela não é igual àquela apometria clássica que se originou nas casas espíritas. Né?